começar, então, a gente vai falar hoje sobre como você vai ingerir dados no Web Search. Então, a primeira coisa, eu vou dar um pouco de contexto. A Elastic tem a solução que a gente chama de Enterprise Search. E o que é Enterprise Search? Enterprise Search é composto de duas tipos de soluções diferentes, que é App Search e Workplace Search. App Search é quando você consegue colocar busca, como se fosse uma caixa de busca, em qualquer tipo de aplicativo, website, programa. Então, é com você como que você vai usar. Então, qualquer lugar que você precisa de uma busca, essa busca precisa ter a correção ortográfica, você precisa também ter um highlight, né, um sobrescrito. Isso você consegue ter numa experiência muito fácil com a AppSearch. Você só coloca os dados e ele já te traz tudo isso. Além ainda de te dar coisas como o que a gente chama de Search UI, que é uma biblioteca que você consegue fazer sua interface de uma maneira muito mais fácil. E também a gente tem o Workplace Search. O que é o Workplace Search? Você tem na sua empresa os seus times, né? E você quer que todos os dados que você tenha dentro da sua empresa esteja disponível para todo mundo de uma maneira unificada. Então, o que você consegue fazer com o Workplace Search é você conecta todas essas fontes no, dentro do Workplace Search, aí todo o seu time consegue fazer uma busca só e consegue fazer a busca em todas essas fontes ao mesmo tempo. Então, você pode fazer com SharePoint, com Google Drive, com Dropbox, Gmail, Slack. Então, é uma maneira unificada de fazer essa busca. Então, no momento, a gente tem o Enterprise Search da Elastic, que é uma das soluções da Elastic. A gente também tem segurança, tem observabilidade. E também tem a stack que ela é a tradicional, né? Que é a Logstash, Kibana e o Elasticsearch aí e os bits. E você tem a Enterprise Search. A Enterprise Search vai poder suprir essa sua necessidade de fazer uma busca de uma maneira rápida. Então, muita gente às vezes me pergunta, então, Tamara, por que eu vou usar o App Search e eu não vou usar o Elasticsearch? O Elasticsearch, na realidade, o App Search usa o Elasticsearch, mas ele faz para você, ele dá uma abstração na camada que você ia fazer muitas coisas, você teria que tomar conta por você mesmo, e o App Search faz isso para você. Então, você consegue vir do desenvolvimento à produção de uma maneira super rápida. No caso, vamos supor, se você tivesse que fazer com o Elasticsearch, você teria que fazer N-grams, que é teria que fazer vários tipos de soluções dentro aí do Elasticsearch para poder fazer sua busca de uma maneira mais otimizada possível. E isso você ganha no App Search de uma maneira simples. Eu vou estar mostrando para vocês hoje como você vai ingerir os dados e como você vai ver esses dados dentro do App Search. Então, é isso que a gente vai estar abordando hoje aqui. Se tiver qualquer pergunta, deixa aqui que eu vou respondendo. É bem dinâmico. Eu não vou deixar para o final fazer as questões. Eu prefiro que a gente vá abordando e as questões vão vindo, que fica melhor para se comunicar. Então, a primeira coisa que eu vou falar, eu vou estar usando aqui hoje o Elastic Cloud, que é a cloud da Elastic, que a gente já tem disponível aí no Brasil também, em vários outros locais, e também em Portugal, por aí vai. Então, vou primeiro aqui entrar no meu portal aqui da Elastic Cloud. Eu já tenho 2 clusters diferentes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um deployment aqui. Você vai ver que vão ter 4 opções distintas. Porque eu vou demonstrar hoje, eu vou estar usando o Elastic Enterprise Search. Quando você expande aqui, você consegue ver todos os provedores de cloud, que seria Google Cloud, Azure ou Amazon. Aí você consegue ver aonde está disponível no mundo aqui. Então, se você for ver aqui, já tem em São Paulo, e você vai fazer o quê? Você vai colocar a que está mais próxima de você. No meu caso, eu moro em Estocolmo, eu vou estar usando Google Cloud, o mais próximo de mim seria Frankfurt ou Belgium. Seria um dos mais próximos para mim. Eu também poderia estar mudando e ver se tem, que nem eu poderia colocar Finlândia também. Aí vem aonde eu vejo que tem uma latência menor, é isso que você está buscando, a menor latência possível. No meu caso, eu vou colocar Frankfurt, que eu já estou acostumada a usar,
Aí eu coloco aqui, você consegue colocar a versão também, eu estou colocando a última, e você pode estar habilitando, se você vai querer fazer o monitoramento, ou você também vai querer ter a segurança. Se você quiser, você ainda pode customizar ainda mais, clicando aqui no link, e aí você tem mais quantas zonas você vai usar, o quanto de memória, e você tem aí o Kibana, o APM, por aí mais, você pode estar selecionando o que você quer. Eu vou chegar aqui, eu vou criar o deployment aqui dentro. Aí, vou começar a criar aí essa primeira. Por que eu estou fazendo isso? Porque depois eu vou mostrar para vocês direitinho como a gente conecta esse deployment para a gente começar a ingerir os dados. Então, é importante, tá vendo? Uma das coisas que a gente vai fazer é fazer o download aqui dessa senha. Por quê? Porque a gente vai estar utilizando ela depois para a gente poder ingerir os dados em Python. Então, você pode também estar colocando aí nos seus outros programas e por aí vai. Então, eu vou fazer o download dela, deixo ela aqui guardada e começa a fazer. Esse processo vai demorar, vai depender muito de onde você, de qual região você está fazendo e por aí vai. Pode demorar no máximo uns 10 minutos, geralmente demora por em torno dos 5. Eu não vou esperar, eu vou pegar um deployment que eu já tenho pronto aqui, que é esse Enterprise Search Deployment. Então, eu vou entrar aqui, aí você vai ver, quando eu já chego aqui, eu só dou um launch aqui dentro, e ele já vai fazer a autentificação para mim automática. Não vou precisar estar usando aquela senha. Aí aqui eu vou ter essas duas opções, correto? Ou eu vou entrar no Lightcap Search, ou vou entrar aqui no Workplace Search. Eu vou estar usando o App Search aqui dentro. Quando você entra, o App Search, você precisa ter o que a gente chama de engine. Engine é o que você vai estar se conectando para fazer as buscas aí dos seus dados. Você pode ter uma ou múltiplas engines. E também você pode usar o que a gente chama de meta engine, que você faz buscas lá aqui em duas engines distintas, e uma busca só. Então, vamos supor que eu tenho duas lojas virtuais aqui. Uma que vende livro, outra que vende, sei lá, sapato. Aí eu quero, de repente, procurar nas duas ao mesmo tempo. Aí eu crio uma meta engine que faz essa conexão entre as duas. Então, aqui, cada engine, você vai estar isolando aí os seus dados, onde as buscas vão ser feitas só ali. Ok? Então, nesse caso aqui, você pode estar usando o que já existe, que tem essa sample engine, que eu recomendo você estar utilizando ela para aprender como funcionam as coisas dentro do App Search. Eu vou criar uma. No meu caso, hoje, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar usando um database que eu já tenho aqui, uma base de dados, que é de blogs. Então, eu vou criar aqui uma engine que chama blog, vou criar ela, e aqui dentro ela vem vazia. Se você entrar aqui em Documents, você vai ver que não tem nada dentro. A gente tem algumas opções aí para indexar os dados. Quando eu coloco Index Documents, o que ela vai fazer? Eu posso colocar um JSON, ou posso só fazer um drag and drop, ou eu posso colar um JSON. Eu vou entrar aqui, deixa eu só tirar isso aqui da frente. Se eu entro aqui em Downloads, eu já tenho aqui deixa eu só colocar ela aqui. Isso, que é os National Parks, que eu coloquei errado aqui, que é para fazer o upload drag and drop. Você entra aqui e você coloca continuar. Quando você faz isso, automaticamente os seus dados já são geridos. Então, essa é a primeira maneira de você ingerir dados que eu vou ensinar, que é a mais simples. É você ter aí um arquivinho, que eu vou abrir ele aqui para vocês verem. E nele você pode ver o que ele tem. Ele tem aqui um array, né? E dentro desse array eu tenho, cada elemento desse array é um JSON, é um documento em JSON, né? Que a gente fala de chave e valor, né? Key value. Aí você vai colocando um a um. Uma vez que eu coloquei, ele já fala, foram inseridos 59 documentos e criou 10 campos distintos. Quando eu chego aqui, eu consigo ver, eu consigo buscar nesses campos. Esses aqui que eu estou usando aqui só para demonstrar, ele é o que eles chamam de National Parks, que são os parques nacionais dos Estados Unidos.
Então, eu poderia colocar que é o Sequoia. Se você vê, eu já vou colocando e ele já vai fazendo a busca, porque você não precisa estar colocando tudo, ele faz essa busca já para você de uma maneira mais geral. Então, você não precisa estar colocando toda a palavra, e tudo isso vem para você de graça. Se depois se você colocar na sua interface, você não precisa estar cuidando desse tipo de coisa. Então, a gente entra aqui e consegue já ver quais tipos de documentos a gente inseriu. Aqui a gente, no esquema, a gente consegue ver os esquemas, o que tudo, quando você coloca os dados, por padrão, tudo é texto. Você vai perguntar, nossa, mas por que tudo é texto? Porque tudo pode ser buscável. Se ele colocar e ele começar a opinar, isso vai ser um número, isso vai ser uma data. Aí quando você fizer a busca, não vai vir. As buscas são feitas em cima dos campos de texto. Então, é bem interessante falar disso, para se você começar a mudar isso, você vai ter diferentes behaviors aí enquanto como vai colocar. Só que tem um negócio, se você quiser fazer uma ordenação, e é um número, tem que estar como numeral. Então, é coisas a se ver. Mesma coisa com data. Então, se você entrar aqui, você consegue mudar. E é super simples. Então, visitors, que são tantos de... as pessoas que visitaram, seria um número, né? O square kilometers, que é qual que é a área, eu colocaria um número também. Aí eu conseguiria colocar qual que é a data que ele foi criado, eu posso colocar como date. Aí você coloca descrição como texto, localização, você colocaria como o quê? Uma geolocation, que também dá, porque com o App Search dá para você fazer uma busca em volta de você. Imagine se você tem um restaurante e você, no caso, assim, você tem uma rede de restaurantes, a pessoa busca qual restaurante está mais próximo de mim. Aí você pega a localização via browser, manda e faz essa busca por geolocation, que aí vai dar a busca aí dos que estão mais próximos de você. Correto? Aí você vai pegar aqui e vai também colocar no título, deixa texto, NPS link você pode deixar como texto também, e os states como textos. Wakers aqui, que são os acres, eu esqueci de colocar aqui como número. Você coloca update types, e o que acontece? Enquanto você mudou isso, ele vai fazer uma reindexação de todos esses documentos aí no background. Enquanto isso, tudo continua funcionando de uma maneira normal. Isso não interrompe a experiência do usuário. Então, se de repente você esqueceu de fazer uma mudança e você está com medo que isso vai atrapalhar e o seu usuário não vai. Enquanto você está fazendo essa mudança desses campos, o usuário continua fazendo as buscas de uma maneira normal. Então, você mudou aqui os seus tipos. Aí eu vou mostrar para vocês uma coisa que chama Reference UI. Por quê? Porque a Reference UI é super legal para você, quando você está ingerindo seus dados, para você ver como seus dados podem ficar aí numa interface final. Então, se você vem aqui e coloca o título, deixa eu só crescer um pouco, acho que está meio pequeno, né? Se eu coloco aqui título, aqui se for, quando você coloca, ele já mostra, é o título que vai aparecer em cada um dos documentos quando a pessoa faz a busca. Eu vou querer que apareça aqui o meu título dos meus documentos, que eu já tenho aqui no campo título. Eu quero filtrar pelo quê? Eu quero filtrar por estado. Eu também posso filtrar, sei lá, acres, acho que ficaria meio estranho, né? Vamos deixar só aí mesmo por estado. E agora eu posso fazer ordenação por quê? Pelo quê? Eu vou fazer ordenação aqui, talvez, por tamanho, né? Os acres. Talvez também eu possa fazer aqui uma pelo número de visitantes. Se ela é um World Heritage, né? Se ela é aí se ela é uma herança mundial aí. E esse URL é o quê? Na hora que a pessoa clica no título, aonde ela vai ser redirecionada? No meu caso aqui, eu tenho o campo NPS Link. Aí eu coloco Generate a Preview, e aqui eu já tenho aqui mostrando como que isso já pode ser filtrado.
de uma maneira super simples. Então, se eu coloco aqui Alasca, só vão aparecer para mim os parques nacionais do Alasca. Aí eu posso selecionar, aí vamos supor aqui, eu posso começar a colocar Waterfall, dar um Enter, vai aparecer tudo, e se for ver, já aparece também para você o sobrescrito aqui, o highlight. Se você também começar, ele já te dá aqui o autocomplete, para você autocompletar, ele já vai mostrando aqui quais você pode, seriam suas buscas, e também você pode ver que se eu coloco aqui o Waterfall, ele também vai achar. Só não vai aparecer aí de uma maneira mais explícita o highlight porque não está exato, mas vai fazer a busca mesmo assim, porque a gente usa os diagramas aí dentro para poder pegar essas palavras que tem nos seus documentos e dividir ela de maneiras que você pode estar fazendo aí uma certa corretor ortográfico. Então, isso é muito legal para você ver as suas possibilidades, o que dá para você fazer a busca ou não, e o que dá para você fazer ordenação. Se você for ver, eu posso fazer aqui pelo World Heritage, por visitores, aqui visitantes, né? Se é de ordem ascendente e descendente, pelo tamanho, em acres. Então, você tem toda essa opção. E o mais legal é que você pode conseguir fazer o download disso e depois você coloca aqui dentro do NPN, aqui no Node, e você consegue rodar isso, tipo, super rápido. Você entra em NPM Install, NPM Start, e você já tem uma interface para você começar a produzir já aí a sua página da web. Então, isso é super interessante. A gente também tem uns snippets de JavaScript que você pode estar colocando aí também, se você já tem um website pronto, para conseguir fazer essas buscas. Então, isso é uma maneira super rápida para você começar a ingerir dado e já ver os dados. Então, novamente, você vai ter essa opção que você vai colocar aqui nos Documents. Deixa eu só voltar aqui. Documents, Index Documents, e você só faz o drag and drop, ou você pode colar direto aqui o JSON. O JSON vai ser um array e cada elemento vai ser um documento em formato JSON. Isso é a maneira mais simples. Então, essa é a primeira maneira que eu vou estar explicando hoje como você faz ingerir os seus dados. Mas isso é super assim, né? Você fala, mas eu vou ficar drag and drop, eu já tenho um programa, eu já tenho aí um app server. Não tem uma maneira mais fácil de eu estar podendo colocar os meus dados? Tem. E eu vou estar mostrando aqui que a gente tem várias opções aqui. Se você entra aqui na documentação do App Search, que você vai colocar Elastic App Search Documentation aqui, a gente está na 7.10, não se esqueça que tem que ser igual a que você tem rodando, no nosso caso a gente está aqui na cloud. Aí você tem aqui os APIs clients, que são todos os clientes aí que você tem disponíveis. Já tinha aqui uma aberta. E aqui a gente tem disponível para quê? Para JavaScript, Node.js, PHP, Python e Ruby. Esse Python Ruby vai estar GA agora na versão 7.11. Então, o que acontece? A gente agora fez um cliente que ele é unificado. Então, se você estiver colocando dado no Workplace Search ou no App Search, você só vai ter que instalar uma vez só. Então, você vai estar colocando esse Elasticsearch Python. Se você for ver, os outros são clientes por si só. Esse não, já é por Enterprise Search total. Então, eu vou conseguir estar colocando aí os meus dados, seja qual for o produto que eu estiver utilizando, se é Workplace Search ou Enterprise Search, eu ainda vou estar tendo aí as opções. No meu caso, eu quero usar o Enterprise Search porque é novo, eu quero mostrar como usa para vocês hoje aqui. Eu vou estar usando aqui o Python Client. Aí ele vai pedir para você abrir aqui um GitHub aqui, aí começa as instruções. Então, eu vou estar fazendo elas passo a passo aqui com vocês. No meu caso, eu tenho vários Pythons já configurados aqui. Vocês conseguem ver aqui minha tela? Acho que sim, né? Vou colocar ela aqui. Ai, colocar todas essas telas juntas aqui vai ser um desafio. Então, a gente vai conseguir instalar. No meu caso, como eu estava falando, eu tenho vários tipos de Python. Então, eu vou usar o Python
3 aqui, porque se eu usar o Python normal é o 2 e não vai instalar, então vai pedir para você. Como eu já tinha instalado antes, se for ver, falou que já tudo foi satisfeito e fez a instalação. Então não se esqueça, se você tiver Python ainda na versão 2, ainda você vai ter problemas para instalar. Então você vai ter que estar fazendo aí o upgrade e instalando aí para o Python 3. Então vamos para a próxima. Aí ele te dá um exemplo como você começa. Eu fiz um deployment aí na cloud. Eu vou ensinar para vocês, passo a passo, como a gente pega as informações da cloud e coloca aqui para conseguir ingerir esses dados. Então, eu vou criar aqui um arquivo novo. Deixa eu só salvar ele, que aí ele me pede. Vamos colocar ele como blogs. Ingest. Aí, aqui, vamos colocar ele como Python. Eu estou usando aqui o Visual Code, que eu gosto, porque já aparece aqui o terminal, e tem todo aí um acesso aí, enquanto vem a highlight, e por aí vai. Aí você coloca aqui, eu vou colar. No caso aqui, você viu que isso aqui, como tá colocando, para você colocar na linha de comando, eu só vou mesmo apagar aqui o que tem, que não deveria estar aqui, né? Então, daqui a gente já começa. Então, vamos começar no início. No início, eu dou um import, e agora eu tenho que pegar os meus dados do Enterprise Search. Onde eu vou achar isso? Eu volto no meu App Search, que eu já tenho aqui. Aí, eu vou entrar aqui em Credentials. Aqui dentro, eu tenho o meu API Endpoint. Eu vou pegar e eu vou copiar isso aqui, e eu vou colar no lugar. E se você for ver aqui, quando ele começar o App Search, está pedindo a mesma informação. Eu vou colar aqui também. Aí aqui ele está pedindo a minha senha da Elastic. Então, se você lembra bem, a senha da Elastic é aquela que eu fiz o download. Vocês lembram que eu fiz o download aí num arquivo? Lá dentro vai vir a senha, então ela vai vir assim. Deixa eu só voltar aqui. Aí ela vai vir aqui as credentials. Então, ela vai vir aqui o usuário Elastic e a senha. É essa senha que está pedindo aqui. Eu vou pegar, que eu já tenho tudo pronto aqui, que é a senha do meu outro, porque eu deixei o outro rodando enquanto a gente ia fazendo. Aí eu colo a minha senha, usuário Elastic, e aqui ele só vai pegar a versão. Eu não estou interessada na versão, então vamos embora. Aí ele vai colocar e vai estar pegando, importando aqui o App Search, porque se eu for usar o Workplace Search, eu vou ter que fazer o mesmo processo. Eu vou dar um Elastic Enterprise Search, import Workplace Search. No nosso caso, a gente está colocando aí para o App Search. Aí eu vou estar pedindo aqui a Private Key. O que é a Private Key? Nós temos duas chaves aqui, essa Private e essa Search. Essa Search aqui, ela é só de busca, ela é só de search, só de read. Então, essa pode ser uma que você pode estar utilizando diretamente aí no JavaScript do seu usuário, que ele vai estar ali na sua página web, porque essa só tem direito de leitura. Mas isso é indicado? Não, muito cliente não gosta, porque uma vez que ele tem acesso a essa chave, ele pode começar a fazer busca programática, né? E não é o que você quer que ele faça isso, porque para você fazer busca, só uma busca sem escrever, sem nada, você pode fazer ela só tendo o endpoint e essa chave aí, então, essa credencial aí. Então, não indicamos aí, dependendo o que você está fazendo, se você quiser estar abrindo ou não. Muita gente abre, porque só de leitura eles não se importam se alguém usar, mas tenha isso em mente, que isso pode acontecer. E a Private Key, ela é uma chave que ela é privada, você não pode estar abrindo ela, porque as pessoas vão estar podendo fazer busca e leitura também, read and write. Então, o que acontece? Então, você tem que tomar cuidado com ela. Então, a gente vai pegar aqui e vai colocar como private. Então, se você lembrar, a gente tinha aqui eu vou criar uma nova... Eu posso criar aqui uma nova engine, porque para todas as engines, você ainda vai ter aqui, você pode estar utilizando essa mesma private key aqui.
Então, eu vou fechar aqui, eu vou entrar, vamos criar uma nova. Aqui eu vou criar como National Parks, do jeito que está aqui. Eu preciso ter certeza, se eu não tiver colocado, o que vai acontecer? Ela vai pegar e não vai funcionar o seu código. Então, você vai criar aqui sua engine, aí a gente pode estar salvando aqui. Se você for ver no body aqui, eu tenho o documento, você pode estar salvando e a gente vai estar rodando aqui e vai estar colocando aqui os seus dados aqui. Então, uma coisa que tem que ver, eu tô vendo aqui, tá dando problema na indentação aqui, foi na hora do copy and paste. Deixa eu ver se eu vejo onde que deu o problema aqui. Por isso eu vou rodar o daqui, que já sei que tá bem indentado, porque eu já tinha feito antes. Tá dando problema lá no... Aqui é praticamente os mesmos dados que tem lá, National Parks, eu só pego e rodo ele. Tem que tomar cuidado, se for ver, a primeira vez que eu colei, estava tudo ok, essa vez que eu já fiz o copy and paste, já colou errado. Então, tem que tomar cuidado, porque senão, se você não tiver aqui os espaços de maneira correta, não vai funcionar. Agora, se a gente entrar aqui nos documents, se você ver aqui, você já consegue ver que já tem o National Park. Uma coisa interessante no App Search, enquanto vem de gestão de dados, se eu usar o mesmo ID e eu rodar isso de novo, Yellow National Parks, o que há. Tá, é bom. Se eu coloco salvo e rodo novamente, se você olhar aqui depois, a gente volta aqui nos documentos, se for ver que rodou, deu tudo correto, né? Se for ver, ele já atualiza. Então, isso é interessante. Então, se você usar um ID, um campo ID dentro do seu documento, se você inserir de novo, ele sobrescreve. Então, isso é bom para você fazer sincronização, porque uma coisa é você colocar os dados, outra coisa é você sincronizar esses dados dentro aí do App Search. Como eu falei, você pode estar fazendo aí uma exportação dos seus dados num array de JSON e fazer um drag and drop aí, né? Só que aí, se você manter os mesmos IDs, vai atualizar tudo, que para a maioria dos casos, muita gente já está muito feliz com isso, já resolve muito problema, eles podem estar fazendo uma atualização aí, uma vez por semana, uma vez por mês, dependendo aí para que essa busca está sendo utilizada. Então, agora, essa é a segunda injeção de dados que a gente fez. Então, a primeira que a gente fez foi a partir do texto, e a gente fez agora uma injeção de dados usando Python, né? Então, eu usei aí o cliente e tudo mais. O que eu vou estar fazendo aqui, mostrar para você como faz, eu vou entrar aqui, eu posso deletar, eu vou só deletar essa aqui, eu vou abrir de novo e eu vou chamar ela de blog. E blogs. Universal, uma coisa que eu esqueci de falar, deixa eu voltar aqui. Quando eu criar a minha engine, eu tenho os tipos de linguagem. Se você for ver, eu tenho português do Brasil também. Então, e português de Portugal. Então, você pode estar pegando aqui e escolhendo o tipo de analisador dos seus dados, porque aí vai conseguir fazer as buscas de maneira mais otimizada. Então, você pode colocar universal, que é para quando você tem várias línguas ou elas estão mescladas, ou você pode fazer para uma língua específica, porque aí ele consegue estar fazendo aí essa busca de uma maneira melhor, que são os analisadores. Então, eu vou voltar nas minhas engines aqui e eu tenho os meus blogs. Se você olhar aqui, as minhas privates, isso, se for ver, ela é a mesma, ela não muda. Então, você pode estar sempre usando aqui. Então, se você entrar nas suas different engines, você vai ter a mesma search key e a mesma private key. Então, tem que ver que tem que tomar cuidado. Então, é por isso que você seleciona qual engine você está querendo usar. Então, uma vez que eu já tenho aqui, se for ver, ela está vazia, eu não tenho nada aqui dentro, posso colocar no Analytics e no documento, está toda vazia. O que eu vou fazer agora aqui? Primeiro, eu já tinha aqui, eu vou só comentar aqui. Faltou uma. Essa. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês como eu faria para colocar aí um banco de dados aqui dentro. Então, vou explicar um pouco desse banco que eu tenho. Eu tenho aqui um banco de dados que tem todos os meus blogs.
Esses blogs, eles estão aí num banco de dados relacional em Postgres. Então, como que são essas tabelas? Eu vou mostrar aqui os diagramas aqui. Então, se você entrar aqui, eu tenho o quê? Eu tenho os meus blogs, que tem um ID, um título, uma URL, a data de publicação, o conteúdo, a categoria, current locals e images. Se você for ver, essas três aqui são foreign keys. Aí depois eu tenho outra tabela que também usa, que aqui é de locals, né? Que é o blog ID e o local, que vai estar aqui em outra tabela. E eu também tenho as de categorias, tenho as de imagens e por aí vai. Então, se você for ver aqui, ele é super relacional, né? Ele está super normalizado. Só que quando você fizer a busca, ela tem que ser denormalizada. O que quer dizer denormalizada? Você vai ter que colocar todos os seus dados em um documento só. Porque aí, quando o usuário busca, o autor já está lá, a categoria já está lá, não faz essa busca com left join, o que a gente está acostumado aí no relacional. Então, você tem que estar colocando todos os dados em um só. Primeiro, eu só vou fazer uma conexão. Então, eu já tenho aqui o meu localhost, eu já tenho o meu banco chama Postgres, e eu tenho aqui a minha engine que eu vou colocar, que eu chamo ela de blogs, se não me engano, deixa eu voltar e ver, ela chama blogs aqui. E eu tenho aqui, o que que eu fiz? Quando você está colocando aqui em Python, você vai ter que pegar os resultados, que eu tenho um curl aqui de select, você vai pegar esses dados e você vai ter que transformar todos eles para JSON. E colocar ele num array de JSON e depois você manda. Só que tem um problema. Quando você manda os dados para AppSearch em bulk, só pode ser 100 documentos de uma vez só. Esse é o valor padrão. Então, você tem que pegar os seus dados, ou você vai estar colocando um limite, né? Ali de quanto você vai estar buscando, ou você pega todos os seus dados e divide em blocos de 100, que foi no meu caso. Eu tenho no total 1946 documentos. Então, eu vou estar fazendo esses blocos aqui e colocando. Deixa eu só salvar e a gente vai rodar aí ele. Deu um problema aqui na linha. AppSearch is not defined. Eu fiz, eu comentei muito cedo. Era só para comentar a partir daqui. Só salvar e a gente roda aqui de novo. E quando a gente começa a rodar aqui agora, você vai estar percebendo que você não vê nada, porque isso aqui foi eu que fiz na programação. Se você ver aqui na interface, você já viu que já está aparecendo? Então, ele já está indexando. Eu só peguei a tabela de blogs. Eu não fiz nenhum left join, eu não fiz nada. Então, vai aparecer como tá. E agora a gente vai ver aqui, eu vou entrar aqui no Reference UI e a gente vai ver. Eu tenho esses campos, né? Então, o título eu quero o título. Eu vou filtrar pelo quê? Uma boa filtragem seria por categoria, né? Ou talvez também pelo locals, que seria em línguas distintas, em qual língua tem esse blog. E aqui eu poderia fazer ordenação aqui, talvez, por sei lá, por um publish date aqui. E depois eu colocaria a URL aqui. Se você colocar generate a preview, a gente vai estar vendo os dados. Só que aí você observa, como está tudo relacional, você só vai ter as chaves. Você não vai ter os valores das chaves. Então, você vai ter que fazer na mão aí esses joins para colocar dentro aqui do AppSearch. Então, aqui a gente colocaria o que seria a categoria 1, eu não tenho nem ideia, mas funciona. E outra coisa que você pode perceber, se eu clicar aqui, ele está clicando errado. Por quê? Vamos dar uma olhada aqui? Não tenho nem ideia o porquê seria isso. Eu vou pegar, vou abrir outra aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui nos documentos. Se eu olhar aqui o documento por si só, você vai ver que a URL não está completa. Então, quando o seu usuário vai estar clicando aqui, ou você tem que ter ela completa, ou você vai ter que estar colocando a programação aí para poder estar fazendo isso correto. No meu caso aqui, aparece assim porque eu estou dentro da cloud, né? Mas se eu tivesse isso hosted aí dentro do próprio elastic.co, faria essa URL, estaria correta. No meu caso, não está correto por causa disso.
Aí a gente consegue ver o esquema. Então, se você for ver, tudo está texto, novamente. Se a gente quisesse fazer ordenação, a gente teria que estar mudando os tipos aí e reindexando usando o update types. Então, aqui é uma primeira coisa que a gente vai estar fazendo. A última coisa que eu vou estar mostrando para vocês agora é como usar o Logstash. Porque o Logstash, ele ajuda para você poder fazendo a gestão dos dados. Então, eu já tenho o Logstash instalado aqui na minha máquina. Se você for ver aqui, ele está na Tamara, eu tenho Meetup aqui, a versão tem que ser a mesma versão do que você está rodando. Se vocês lembram, eu fiz aí o meu deployment em 7.10, né? Na versão 7.10 aí da Elastic, eu tenho que usar a mesma. Então, a partir daqui que eu vou começar a colocar. Eu vou estar criando aqui um novo documento. Novo arquivo aqui, deixa eu salvar aqui. E eu vou salvar ele aqui como blogstash.conf. E eu vou colocar ele dentro aqui da pastinha de configs aqui. Aí, se eu for ver, já coloquei extensão, só coloco um salvar aqui. E aí eu vou começar a ver, ótimo, eu vou começar a usar o Logstash. O Logstash, para eu usar ele, eu tenho que estar definindo aí 3 coisas distintas, que é a input, eu tenho que estar definindo o filtro que eu vou estar utilizando, que primeiro eu pego os dados de algum lugar, depois os filtros eu transformo esses dados, e depois eu posso estar utilizando aqui o output, que é para onde esses dados vão. No meu caso, os meus dados estão no Postgres, eu vou fazer umas mudanças nesses dados de uma maneira super simples, muito mais simples do que fazer em Python, e depois eu vou colocar esses dados no AppSearch. Então, é isso que a gente vai estar fazendo aqui usando o Logstash. Input. A input que eu vou estar usando, ela é a JDBC. Então, se você procurar aqui, JDBC Input Plugin, é esse que eu vou estar usando para fazer a conexão do meu banco relacional aqui com o meu Logstash vai estar, que é o meu agregador, minha aplicação de agregação, vai estar agregando esse dado aqui e vai colocar no AppSearch. Vamos pegar aqui esse exemplo aqui que tem aqui input. Eu só vou colocar e ver. Então, você precisa ter o JDBC Driver. Se você coloca online, ele já te dá. No meu caso, eu já tenho ela aqui. Logstash. Eu já botei ela na mesma pastinha de config, só para ficar mais simples. Então, se eu entrar aqui... Opa, rodei ela aqui sem querer, eu queria só digitar uma vez. Aí eu coloco. Uma coisa que não pode esquecer é que no meu caso aqui, eu tenho que estar colocando ponto barra, porque eu coloquei ela dentro da bin para saber que é no diretório que eu estou rodando. No meu caso, eu sei o quê? Que a minha classe chama org driver. É assim que chama, eu esqueci aqui. E como é que eu coloco aqui? Postgres SQL, eu não preciso colocar. E como se chama a minha base de dados? Chama Postgres. E qual usuário que eu vou usar? Eu fiz um usuário que chama Postgres também, tudo coisa mais simples possível. Só que eu vou colocar aqui a password. E a gente coloca aqui, no meu caso, ela chama password. Não vou colocar nenhum parâmetro. E o que é o schedule? O schedule é assim, se eu deixo o schedule dessa maneira, do jeito que está aqui, a cada 1 minuto vai executar essa input. A cada 1 minuto vai buscando dados. E se os dados já tiverem, vai sobrescrever, porque dependendo de como eu tenho esse select aqui. Então, se você for ver aqui, eu vou colocar, no meu caso, eu vou fazer um select, eu só vou querer fazer inserção uma vez. Então, eu vou fazer o select de tudo nos blogs. Eu vou estar comentando aqui essa linha. Eu só vou salvar ela. E agora, deixa eu fechar aqui. Eu vou entrar aqui no meu Logstash. Aí, o que a gente vai estar colocando? A minha pastinha de config chama Logstash. E a gente vai botar para rodar.
Aí ele começa a rodar. Eu coloquei sem nada, só para testar. Então, eu indico, quando você estiver começando com o Logstash, não coloca tudo de uma vez, porque senão você vai ficar totalmente perdido para fazer o debug disso aí. É mais fácil você chegar, colocar devagar, começar a fazer as conexões, começa só com a input, aí depois você vai estar colocando aí devagar tudo que você vai colocar aqui. Se você vê, o que ele fala aqui para mim? Pipeline terminated, syntax error near blocks position 10. Se for ver, ele já está falando para mim que ele deu um erro aqui dentro do coisa, mas conectou ok. Se você for ver, a conexão ocorreu. Só tá alguma coisa que eu fiz. É blogs, né? A tabela. Deixa eu só olhar o nome dela de novo aqui. É blogs. E aí ele coloca pipeline ID e terminou a pipeline. Aí você consegue ir colocando um a um aí. Está faltando from, né? Sem o from fica difícil, né? Aí a gente coloca aqui de novo. E vai colocando, vai fazendo esse debug aqui de uma maneira. Se eu falei, quando você tem só algumas linhas, fica muito mais fácil debugar de você colocar aquele tanto de logstash lá com 1000 linhas para você estar fazendo aí o debug aí desse logstash. Então, se você for ver agora, ocorreu tudo ok, sem erro. Vamos torcer aqui e acabou, porque eu só mandei dar uma vez. Se eu deixasse isso aqui com o schedule, a cada 1 minuto ia rodar esse código de novo. Como eu não tenho output, eu não sei o que aconteceu. O que a gente pode fazer só para ver se pegou todos os arquivos, tem um output que é muito legal, que chama stdout, que ela é bem visual, que aí ela tem uma coisa que chama codec. Aí a gente vai colocar aqui e ela chama dots, esse codec. Se a gente coloca esse codec aqui, quando a gente roda o logstash, para cada documento ela vai fazer um ponto. Então a gente vai saber quantos documentos a gente teve. O legal do Logstash, que eu vou estar mostrando aqui, quando a gente coloca ele junto com o AppSearch, ele vai estar fazendo os bulks das requests automático para você não precisa nem se preocupar. Ele vai estar fazendo os blocos de 100 e mandando para o Enterprise Search Server, sem você se preocupar com nada. Você vai ver, está tudo funcionando, cada dot aqui é um documento. Ótimo, a gente está pegando os documentos e tem documento aqui dentro. Uma coisa já está aqui, uma coisa a menos. Agora a gente tem que colocar isso dentro do AppSearch. Como a gente vai colocar dentro do AppSearch? A gente vai usar a output que se chama AppSearch Output, que é essa aqui. AppSearch Output Plugin. E aqui dentro a gente começa a ver, tem várias aqui informações dela. Eu vou dar aqui o exemplo, é mais simples, eu vou estar debugando, botando para vocês aqui. Deixa eu só colocar aqui. Então, geralmente, ele pede para você colocar o ID. Por quê? Porque se você tem várias pipelines, você pode ter, tipo, Elastic App Search, depois você tem outro Elastic App Search, que vai para diferentes engines, porque talvez você fez uma manipulação de dados distintos. Então, é bom você colocar o ID, é recomendado. Aí, o que eu vou colocar aqui? Além do ID, eu vou estar colocando aqui, eu posso estar colocando outras coisas. Eu vou estar usando, aqui tem a descrição dos campos. Eu sei que eu preciso da URL. E essa URL é aquela mesminha que a gente colocou aqui da Credentials. A gente bota aqui na Credentials e pega ela de novo. Simples assim. Maravilha. Além da URL, eu vou colocar o quê? Eu posso estar colocando aqui, eu tenho que colocar minha engine. Eu preciso falar aonde está conectado, né? Aí eu vou colocar aqui minha engine, vai ser o quê? Blogs. Eu criei ela aqui. Só que eu vou colocar, eu vou criar uma nova, vou chamar ela de Blogs Logstash. Além disso, eu preciso ter a minha key. E ela chama, aqui, se a gente olhar na documentação, aqui ela se chama API Key, né? Aí a gente coloca aqui API Key e vamos colocar aqui o key
aqui lá de dentro. Aí a gente entra aqui novamente aqui e pega a private key e vamos colocar no Logstash. Só isso eu preciso. É mais complicado você saber começar, né? Então, por isso que eu acho interessante mostrar passo a passo e a gente constrói aqui a configuração junto. Eu vou ter que criar essa engine, porque se eu não criar ela, vai me dar erro. Então, eu não quero que fique dando erro aqui, então já vou criar ela. Vou colocar o mesmo nome, Logstash. Eu posso estar colocando em inglês aqui, vamos mudar aqui um pouco, só para vocês verem aqui que tem essa opçãozinha. Tá vazia, não tem documento nenhum. Salvo aqui e vamos torcer que dê certo aqui, que eu não coloquei nada errado. E a gente... Opa! Eu rodei o errado aqui. Era para rodar aqui. E vamos rodar aqui a configuração novamente aqui desse Logstash. Só que a gente só está manipulando os dados agora, pegando no Logstash aqui, pegando do seu Postgres e colocando dentro da AppSearch. Só isso que a gente está fazendo. A gente não está fazendo mais nada. E porque na próxima que eu vou fazer, eu vou manipular esses dados aqui para a gente poder estar colocando aí, deixa eu ver. Logstash Stop Processing an Error. Deu um problema aqui, deixa eu só ver. Por isso que eu falei, é uma coisa de cada vez. Agora eu já sei que a entrada deu correto e eu consigo ver qual que deu o meu problema. Coloquei o nome da URL certa, Logstash, a private key tá aqui, a engine tá aqui. Deixa eu só dar uma olhada na minha antiga, que eu tenho aqui. Eu tô achando que eu coloquei, eu não tinha que colocar, isso mesmo. Eu não tinha que ter colocado isso eu sempre esqueço. No codec precisa colocar. Agora roda. Aí tem bloco Logstash, URL, engine. Deixa eu só ver se eu coloquei correto aqui. URL. Path, API key, só para ter certeza que tá tudo correto. Deixa eu só dar uma espaçada aqui. Vamos rodar de novo. Então, é assim que a gente vai colocando e vai debugando e vamos que vamos. Então, tem que ter calma e tem que ir colocando. E o Logstash tem uma maneira de você colocar aqui na linha de comando para fazer o reload automático. Como eu estou puxando muito dado, eu prefiro colocar, eu mesmo escolho o que eu vou querer, porque eu consigo parar, né? Senão, fica mais complicado. Eu creio que deu certo, deixa eu ver. Qual que foi o erro que está dando aqui? Vamos ver. Elastic App Search. Será que eu tô com problema de espaço de novo? Vamos ver aqui. System Exit. Vamos ver o erro que tá dando aqui. Pipeline Error. Registro. Thread Run. Interessante. Ignoring the pipeline. Será que eu tô com problema de espaço? De novo, vou pegar do outro que eu tenho lá, que a gente vai caminhando, senão vai demorar demais. API Key, Engine, URL. Não, tá tudo igual. Não sei o que tá acontecendo aqui. Deve estar com problema de espaçamento. O schedule também tá tudo ok. Vai saber. Negócio de espaço é o que há, né? Botando aqui. Não tem nenhum Logstash. Me deu que eu tô com o Logstash aqui, porque eu interrompi algumas vezes, antes, hoje, mais cedo. Se ficou algum pra fora aí. E eu usei a mesmo ID. Por isso é bom tirar o ID, porque aí quando você tira o ID, ele cria automático para você. Eu acho que eu tô com o Logstash rodando no background aqui. Parará.
Agora foi. Eu acho que foi o ID, deu problema no ID. Deve estar com o Logstash rodando aqui no background. Porque eu vi um problema de thread lá. Aí ele começa a rodar. Se você for ver, ele dá erro. Deu esse mesmo erro no Python, só que como no Python eu não fiz o tratamento, o Logstash faz para você automático. Então, se você for ver, o Logstash está me falando que deu um erro nesse arquivo, nesse documento aqui. E por quê? Porque o body dele tem mais dados. Se você olhar aqui o body desse meu documento, ele é feio, né? Ele tá cheio aí de tag HTML aí, que seria muito melhor a gente estar colocando e tirando. Eu vou entrar agora aqui nos meus blogs. Eu coloquei de novo no blog. Se você olhar aqui, ele inseriu todos os dados e acabou de inserir aqui, que você consegue ver pelo Analytics. Se deu algum problema, você consegue ver aqui via os posts que foram dados. E aí a gente começa. O que eu vou fazer agora, eu só vou fazer uns filtros. Um filtro que é muito interessante, porque você lembra que eu estava explicando aqui? Eu vou voltar, eu vou abrir a Reference UI, porque se vocês lembram, não vou botar aqui mesmo. A gente viu um documento em inglês, né? Para ajudar, né? Porque em japonês fica difícil, em coreano. Vamos pegar um documento aqui. Vou pegar aqui um documento Logstash e ver se... Nossa, mas tá tudo coreano. Tá, eu vou fazer a Reference UI mesmo. Aí a gente coloca aqui o título, a gente bota o filtro por categoria, só colocar, só pra gente poder estar fazendo aqui um conteúdo, sorte, eu vou fazer, sei lá, publish date, a gente bota URL. Vamos começar a consertar agora os problemas que a gente vê. Se a gente lembrar, o conteúdo está com problema, porque o conteúdo está com tag HTML. O que vai estar, tá vendo? Ó, vê um P aqui na frente, isso é horrível, né? Você chega, você vai ter que limpar esses dados aqui, porque sua base está com problema. A gente tem uns certos filtros que ajudam. Mutate é o filtro aí que tem mais opções. Então, eu super indico você estar entrando aqui nas opções de Mutate. Se você entrar aqui, ele tem várias opções, e o Mutate tem muitas. Então, você consegue fazer um coerce, um rename, você pode renomear o nome do seu campo, você pode fazer um replace, você pode fazer um gsub e tudo mais. Strip, eu já vou pegar pronto, porque o nosso tempo já está acabando, que esse Meetup é só 1 hora mesmo. Eu vou pegar o que eu já tenho aqui. Pronto, deixa eu pegar aqui. Que é esses aqui. Que poderia ser um remove de um field que a gente não vai estar utilizando. Nesse caso, eu nem vou colocar. Vamos supor, eu poderia estar tirando versão, se eu tivesse um timestamp, se eu tenho umas tags ou qualquer outra coisa a mais. O que eu vou fazer? Eu vou estar pegando a URL e eu vou estar fazendo o replace dela com a minha original e colocando o Elastic aqui. Você lembra que quando eu clico, ela está vindo dentro do meu próprio domínio. Eu estou falando, não, isso é para o outro domínio. Então, eu tenho que colocar todo o caminho aí da minha URL. Então, é assim que eu chamo ela dentro do replace. É assim que eu chamo o meu valor original. E aqui eu estou fazendo uma limpeza básica, isso não é um HTML strip por si só tira mesmo se o HTML for básico, não se ele tiver com vários níveis. Aí a gente está tirando aqui o HTML, esse é um regex aqui, tranquilo. Aí a gente vai pegar e vai estar rodando isso aqui. Só que para rodar, o que a gente pode fazer? Se você lembrar, a gente tem o ID, ele vai estar... se o ID não tem, ele vai estar fazendo para você um normal. Se você olhar aqui na nossa tabelinha, a gente tem uma chave aqui. Então, a gente está podendo colocar ela ou não. Eu vou, no meu caso aqui, só para ter certeza que a gente vai estar apagando tudo, eu vou estar apagando esse blogs e colocando tudo de novo. Só para vocês verem que vai estar colocando os dados. Blogs, deixa eu universal mesmo dessa vez. Vamos estar rodando agora aí esse Logstash aqui e vamos ver o que vai dar aqui nesse lado.
Logstash tem umas coisas muito interessantes agora que dá para você fazer. Dá para você usar o Kibana para fazer isso tudo que eu estou fazendo. Então, o Kibana dá para você estar colocando a sua pipeline, se você tiver o seu Logstash conectado com o Kibana, e você consegue colocar as configurações e ver toda a sua pipeline, quanto demora, fazer todo o monitoramento. Então, tem umas coisas super interessantes que dá para você estar fazendo aí com o Logstash. Se você ver, já está dando aí já está rodando. Tá rodando aqui, a gente vê pelas dots, quantos documentos já foram, daqui a pouquinho a gente já tá vendo aqui nos documentos, tá chegando já. Aí a gente vai vou ter que fazer outra interface aqui. Ainda tá continuando, eu só quero mostrar aí como ficou agora essa parte final. Como eu falei, eu gosto de usar bastante aqui, para poder a gente ver o que dá para fazer. E a gente pode... Só vou colocar qualquer coisa aqui, só para a gente ver que agora o URL vai funcionar. E também, se você lembrar, a gente tinha aqui o HTML, eu tirei ele com esse meu scriptzinho aqui no meu regex aqui. E agora, se eu clico, ele vai para a página correta, porque eu coloquei o caminho inteiro. Então, eu consigo fazer todas essas transformações super simples, né? Se eu for fazer isso dentro lá do meu Python, dentro daquele código que eu estava mostrando, é muito mais complicado. O Logstash ajuda e dá para você estar fazendo todas as transformações dos seus dados e tudo mais. Dá para eu pegar esses dados e buscar em outro lugar. Dá para eu agregar dados, dá para eu fazer bastante coisa. E aqui eu vou mostrar para vocês um dos finais que eu fiz, que aqui eu já tinha agregado alguns dados, tá vendo? Eu fiz uns left joins para você conseguir ver as categorias. Então, você vai ter que fazer isso. E outra coisa que você pode fazer é também para fazer sincronização. Uma vez que você tem um ID, como eu estava falando, você consegue sincronizar esses dados. Aí você pode ter, vamos supor, você pode ter um banco que pode ser por data, toda hora que alguém muda alguma coisa, você dá um update na data, ou também, que seria o caso melhor, ou ele cria um novo ID. Se ele modificar o antigo, não vai pegar. Então, você tem que estar aí tendo um campozinho aí de hora-data que consiga pegar. E se você tiver esse que a gente chama SQL-value, isso aí é uma configuraçãozinha do Logstash que ele vai estar gravando a última data. Aí você faz a busca para todos os dados que tem maior do que você buscou da última vez. Aí ele faz o sync para você. Se você tiver o ID igual, vai sobrescrever o antigo, e se não, vai criar o novo. Então, é isso aí. Já deu o nosso tempo aí. Tem alguma pergunta, alguma coisa? Então, é isso que eu tinha para hoje, para estar mostrando. Então, só retornando, a gente viu como incluir dados no Web Search usando os arquivos, usando também o Python e usando o Logstash. E com você, como você prefere fazer. Essas são as 3 maneiras aí que você está buscando. Você pode buscar, tem outros clientes, como eu mostrei, Ruby, Node.js, PHP e por aí vai. Se não tem nenhuma pergunta, eu vou terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso meetup. Eu vou só pedir para a Dalila, tem uma survey, se vocês puderem estar colocando respondendo essa survey sobre o meetup. Ela vai estar colocando o link aí no chat. Deixa eu só mandar a mensagem. Que aí, gente, eu agradeceria muito se vocês pudessem estar respondendo a survey aí. O link vai vir aqui ela já está colocando, vai vir aqui já no chat. Então, muito obrigada.